Havia duas maneiras para se ir do Rio de Janeiro a Niterói e alcançar todo o litoral norte do estado. Uma era a estrada, que tinha mais de 100 quilômetros. A outra, as barcas, que atravessavam lentamente a Baía de Guanabara. E o pior é que nenhum desses caminhos dava vazão ao trânsito carioca e fluminense. Até que o projeto de uma ponte, a maior de todo o hemisfério sul, saiu um dia do papel. E em janeiro de 1969, o que até então era um sonho, que para muitos parecia impossível, começou finalmente a se transformar em realidade. As limitações impostas eram muitas, tanto pelos aviões que sobrevoariam a ponte, quanto pelos navios que passariam por debaixo dela. Assim, a altura máxima não poderia ultrapassar os 72 metros. Mas a mínima também não deveria ser inferior a 60. E para evitar as águas mais profundas da baía, foi necessário fazer uma curva na ponte. 4 anos depois de começadas as obras, mais de 25 mil homens já haviam trabalhado nelas. Além de brasileiros, havia técnicos e engenheiros de muitas outras nacionalidades, principalmente ingleses. E para a construção do vão central da ponte, que seria o maior do mundo, foi preciso fazer uma linha de montagem especial na Ilha do Caju, onde trabalhariam 6 super guindastes, cada um deles com capacidade para deslocar 35 toneladas. Pela primeira vez, foi usado um tipo de chapa de aço com 60 milímetros, 6 centímetros de espessura. E aos poucos, os 176 metros e as 3.500 toneladas do vão central iam tomando forma. Para ser levada ao lugar onde ficaria encaixada, a imensa estrutura foi levantada por 2 outros guindastes especiais. E uma das maiores dificuldades foi navegar com aquela enorme peça por uma das baías mais movimentadas do mundo, num trabalho de sincronização entre os engenheiros e as autoridades portuárias, que tinha de ser perfeito. Mas os contratempos seriam muito maiores do que se imaginava a princípio. Uma tempestade vinda do oceano, junto com fortes ventos, quase transforma o vão em um gigantesco bate-estacas, ameaçando destruir todo o resto da obra que já estava pronto. O trabalho, afinal, teve de ser feito à noite, quando as águas normalmente estão mais calmas e os ventos mais fracos. Outra dificuldade: toda a estrutura tinha de ser observada 24 horas por dia, para que fossem feitas as alterações necessárias causadas pelas mudanças de temperatura. O começo da operação de subida do vão central foi todo controlado por um imenso painel. Cada peça levou 4 dias para ser erguida e depois soldada. E com os navios passando por debaixo da ponte e os aviões por cima, o vão foi finalmente erguido lentamente do mar. No final de dezembro de 73, as operações terminaram. A ponte estava, enfim, com sua estrutura completamente pronta. O processo de acabamento foi acelerado. E em pouco tempo, as pistas estavam limpas, asfaltadas e as luzes eram colocadas. 4 de março de 1974. A ponte Rio-Niterói, chamada oficialmente de Ponte Presidente Costa e Silva, é inaugurada pelo presidente Gastas Médici e pelo ministro dos Transportes da época, Mário Andreasa. Às 6 da manhã do dia seguinte, os pedágios foram abertos. E nas primeiras 24 horas de funcionamento, 37 mil veículos já haviam ultrapassado aqueles 13 quilômetros feitos de aço, cimento, asfalto e do trabalho incrível de milhares de homens